Voltamos, vamos lá, galera. Deixa eu falar agora do formulário aqui para vocês. Então é o seguinte: existe uma fórmula para a gente calcular qual foi essa dilatação térmica, né? Então veja só comigo aqui. Eu falei que existem três tipos de dilatação: linear, superficial e volumétrica. Quer dizer então que nós vamos ter uma fórmula para dilatação linear, uma fórmula para dilatação superficial e uma fórmula também para volumétrica. Mas calma, é tranquilo. Então, a fórmula é assim. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui um espacinho. Então, nós temos o seguinte, pessoal. A variação da dilatação linear é igual ao seu comprimento inicial vezes coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. A variação da dilatação superficial é igual a sua área inicial vezes o seu coeficiente de dilatação vezes também a variação da temperatura. A variação volumétrica vai ser igual ao seu volume inicial vezes o seu coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. Vamos entender o que funciona aqui nessas fórmulas. Gente, olhe para cá, veja só quem apareceu, o alfa. Vamos começar pela linear, depois a gente entende as outras. Galera, tudo que tem delta, tudo que tem esse triângulo, ele indica que é variação. Então, o que seria variação? Variação seria algo final, menos algo inicial, certo? Então, se ele diz que tem uma variação, por exemplo, que tu tinha uma temperatura que era 20 graus Celsius e ela aumentou para 80 graus Celsius, como é que tu vai descobrir a variação? É a distância de 20 até 80. Como é que você faz isso? Final menos inicial. Então, ficaria 80 menos 20, que será 60. Então, tu vai observar aqui. A variação sempre vai se apresentar pelo delta. Esse triângulo se chama delta. Então, bora lá. Aqui, comprimento inicial é o L0. O que seria o alfa? Coeficiente de dilatação linear. E delta T, variação de temperatura. Então, se você conhecer o quanto medir aqui, por exemplo, uma barra, qual é seu coeficiente de dilatação e o quanto ela foi aquecida, né? Qual foi a variação de temperatura submetida, você descobre o quanto ela vai aumentar de tamanho. Ou, no caso, também diminuir de tamanho se ela for resfriada. Então, é bem tranquilo. Tudo que eu falei para você se aplica para as outras, só que agora em duas dimensões. Então, lembre, aqui é em uma dimensão, aqui é em duas dimensões e aqui é em três dimensões. O que é que nós temos diferente? Na linear, a gente tem ΔL. Na superficial, a gente tem ΔS. Então, aqui a gente mudou a nomenclatura. Aqui a gente considera duas dimensões, uma superfície. Na linear, tu considera só uma dimensão, só o comprimento. E, consequentemente, na volumétrica, você considera três dimensões, um volume. Certo, galera? Vamos falar agora do que é esse alfa, esse beta e esse gama. Então, pense comigo. Na linear, se nós temos uma dimensão,
quer dizer que o material ele vai sofrer uma dilatação em uma dimensão só, somente no comprimento. Então observe que na superficial a gente não vai ter só uma dilatação no comprimento. Só que agora a gente vai ter em duas. Então seria o comprimento mais quem? Então seria o comprimento mais a altura, por exemplo. Certo? Então o que acontece? Aqui, se na linear você tinha só um alfa, na superficial, como é duas dimensões, seria 2 alfas. Só que nós não chamamos de 2 alfas. Nós mudamos a letra e chamamos de beta. Na volumétrica, a mesma coisa. Você vai ter aqui o comprimento mais a altura e entra mais uma dimensão aqui, que é quem? A largura. Então aqui seria como se fosse 3 alfas também, porque são 3 dimensões. Então nós podemos criar também mais uma relação. Eu posso dizer aqui, ó, que o meu beta ele é igual a 2 vezes o alfa. Opa, concorda comigo? Esse beta aqui, ó, é como se fosse o próprio alfa, só que em 2 dimensões. E o gama é a mesma coisa que 3 vezes alfa. Pronto, galera. A partir disso, a gente consegue resolver qualquer problema de dilatação térmica que aparecer aí pra gente. Então fique comigo, no próximo vídeo nós vamos resolver aí algumas questões de dilatação térmica.